Boa noite a todos os ouvintes. O tema desse vídeo, o dízimo e as ofertas, nos dias de hoje, é apenas um meio de vida dos falsos profetas. Eu gostaria que vocês não me julgassem pelo título, mas que vocês analisassem o vídeo e depois vocês meditassem. Procure conferir na Bíblia de vocês as passagens que eu vou mostrar, que eu vou aqui ler e explicar por que o motivo desse tema. Eu estou fazendo aqui apenas dando uma continuidade do vídeo anterior que eu fiz, o último vídeo, que foi acerca do dízimo. E hoje eu vou dar uma continuidade só para fazer um complemento, porque não ficou um vídeo completo e eu tive essa necessidade de dar uma continuidade. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, o versículo 11, o profeta falando por meio do Espírito, então diz assim o profeta: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá? Observe essa passagem aqui. Aqui o profeta, ele está fazendo aqui uma declaração, uma denúncia aqui acerca da conduta desses profetas, esses sacerdotes. E o incrível aqui é que, além desses sacerdotes, esses profetas, eles propagarem, né, eles servirem a sua religião com falsidade, com interesse, e eles ainda dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, ele fica ainda agradando as pessoas, confortando as pessoas, depois de eles se inventarem, depois de eles ensinarem tanta mentira e falsidade, eles ainda procuram confortar o Senhor, confortar as pessoas, dizendo que o Senhor estava no meio de nós e que nenhum mal iria acontecer com o povo. Então, assim, a mesma coisa são nos dias de hoje. Eles mentem, eles distorcem o sentido das escrituras, e depois, no final do culto, eles começam a fazer certos tipos de conforto para confortar as pessoas e para que levar as pessoas a acreditarem no que eles estão ensinando. Então, os sacerdotes aqui, os profetas, o profeta Miqueias, através do Espírito, está fazendo aqui estava aqui declarando aqui um comportamento interesseiro desses indivíduos, que eles estavam fazendo as coisas por interesse. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, veja a troca, presentes. E os seus sacerdotes ensinavam por interesse, veja aí o interesse. Ensinava por interesse, a mesma coisa é hoje. Não estou falando de todos, mas estou falando da maioria, que ensinam por interesse. Só ensinam querendo alguma coisa em troca. Né? Não fazem aquilo que Jesus disse aos apóstolos: olha, de graça vos dou, de graças vocês também devem dar. Ou seja, Jesus estava dizendo que o que Jesus passou para ele, passou de graça. E Jesus também queria que eles também passassem ao mundo também de graça, sem nada de interesse, porque Jesus e os apóstolos, nada deles eles fizeram por interesse. Mas só que aqui os sacerdotes, eles estavam ensinando por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Então veja que sempre tem que ter alguma coisa em troca. Né? Eles faziam algo, mas faziam algo para receber. Se a gente for lá para Isaías,
Isaías capítulo 1, versículo 23, diz assim: os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salário. Esse salário aqui é recompensa, retribuição. Ou seja, era isso que eles faziam. Mesma coisa daquele lá de Miqueias, sacerdote dos profetas. Ou seja, o principal aqui, eles não faziam. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante a eles a causa das viúvas. Ou seja, não procurava fazer essas coisas que faz parte de Deus, né? Faz parte da obra de Deus. Essa ajuda, essa visita àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Mas eles estavam correndo atrás de recompensa, de lucro. E é o que mais a gente vê aí hoje em dia. Em Jeremias capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Observe que sempre existe aqui denúncias no Velho Testamento acerca, sempre existiam esses interesses. E, havendo também esses interesses, também sempre tinha a denúncia. Deus sempre denunciava por meio dos profetas. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. A avareza é ganância. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então, são pessoas que não têm nenhum interesse pela palavra de Deus. O interesse é apenas por coisas materiais e sempre usando de falsidade. Eu trouxe esse tema hoje. Eu vou concluir que os próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou falar sobre outros assuntos. E eu quero finalizar esse vídeo com esse tema de hoje, acerca do dízimo e das ofertas. Porque o dízimo e as ofertas, ela foi abolida na cruz do Calvário. Se vocês analisarem no Novo Testamento as cartas dos apóstolos, os apóstolos, eles nunca defenderam a ideia da continuidade do dízimo, nem tampouco também da oferta. Vocês nunca vão encontrar nas cartas dos apóstolos eles defendendo a ideia da continuidade. Até hoje, durante todo esse tempo que eu venho examinando as Escrituras, eu só encontrei uma passagem que fala da oferta, que está em Romanos. Romanos capítulo 15, no versículo 16. E a gente vai identificar o que de fato o apóstolo Paulo está se referindo. Essa palavra aqui, oferta, nesse sentido aqui. Romanos 15, 16, Paulo diz assim: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado, que essa oferta aqui que Paulo está se referindo, não era aquelas ofertas voluntárias que eram praticadas no Antigo Testamento. Por exemplo, como a oferta da viúva pobre, que ela ofertou duas ofertas, 2 moedas,
no templo. Essa oferta que Paulo estava se referindo é diferente daquela oferta, porque essa oferta aqui, Paulo estava se referindo a sacrifício, porque existem dois tipos de oferta, dois significados da oferta. Existe a oferta, que era aquela oferenda, que é aquela, como por exemplo que eu acabei de citar aqui da viúva, que ela ofertou 2 moedas, ali era uma oferenda. E também existe também a oferta no sentido de sacrifício. Por exemplo, se eu pegar o dicionário ele vai dar o significado de 2 tipos diferentes acerca da oferta. No dicionário de Aurélio está escrito assim: ofertas, promessa, dádiva, oblação, oferecimento, oferenda, retribuição de certos atos litúrgicos. Então, observe que o dicionário aqui, ele deu o significado de 2 tipos diferentes. Então, observe que a oblação significa sacrifício. Não tem nada a ver com aquela oferenda da viúva. Nessa tradução aqui de João Ferreira de Almeida, a gente observa que a tradução está escrita para que seja agradável a oferta dos gentios. Mas se observar, se a gente pegar a tradução católica, eu estou com uma Bíblia católica aqui, estou com a Bíblia católica, está aqui, essa aqui é uma Bíblia católica, e veja como é que está a tradução nessa Bíblia. O mesmo capítulo, o mesmo versículo, está escrito assim: de ser ministro de Jesus Cristo entre os gentios, exercendo o sacerdócio do Evangelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios seja aceite e santificada pelo Espírito Santo. Observe que está falando de oblação, ou seja, a gente viu no dicionário que o dicionário também, ele dá também o significado de oferta como também uma oblação. O que é uma oblação? É um sacrifício. Então, a tradução aqui da católica, essa tradução ela está mais próxima do original grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oferta aqui, ela vai confundir a mente de muitas pessoas, porque muitos vão pensar que essa oferta aqui é aquela oferta da viúva pobre, que não tem nada a ver. Aquela oferta que a viúva pobre fez lá no templo é totalmente diferente dessa oferta aqui. Paulo está falando de um sacrifício espiritual, um sacrifício físico. Eu vou pegar outra tradução que vai falar desse sacrifício. Essa aqui é uma tradução da linguagem de hoje. Vocês estão vendo aqui, que é uma tradução da linguagem de hoje. E nessa tradução está escrito assim, versículo 16. De ser servo de Jesus Cristo, para trabalhar a favor dos que não são judeus, isso é, os gentios. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar as boas notícias de Deus. Faço isso para que os não-judeus, quer dizer, os gentios, para que os não-judeus sejam oferta que Deus aceite. Para que os gentios sejam oferta, ou seja, os gentios, eles eram ofertas vivas, dedicada a ele pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Acerca da oferta dos gentios. Paulo estava se referindo aos sacrifícios que os gentios tinham através do Evangelho. Ou seja, aqueles gentios que eram convertidos através da pregação do Evangelho de Paulo. Então, era através desses sacrifícios que eles tinham por viverem um Evangelho naquele tempo. Então, Paulo está falando desse sacrifício.
a gente percebe isso quando chega no versículo 18, porque eu estou no versículo 16. Mas quando chega no versículo 18, Paulo diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência do gentil, por palavras e por obras. Veja, Paulo está falando aqui da obediência dos gentios, por palavras e por obras. Então, Paulo está falando aqui de uns sacrifícios que os gentios estavam vivendo, aqueles gentios que se converteram ao Evangelho. Então, essa tradução de João Ferreira de Almeida, ela fala sobre a agradável oferta dos gentios. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, ou seja, o sacrifício dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, esses gentios que estavam vivendo o Evangelho, que estavam sendo sacrificados pela dificuldade naquele tempo, que aquele tempo era um tempo que estava se propagando o Evangelho, e era muito difícil, muitos não aceitavam, e os gentios estavam tendo dificuldade, mas o Espírito Santo, eles estavam sempre confortando os gentios, através dos sacrifícios que eles estavam tendo. Então, Paulo aqui chama de a oferta dos gentios, que essa oferta está se referindo a um sacrifício, ou seja, ao sacrifício físico, espiritual, santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo não está falando aqui de ofertório. Paulo não está falando aqui de ofertas, como aquela oferta da viúva. Tem que se ter muito cuidado para não pegar esse texto e dizer assim, não, mas Paulo falou sobre oferta. Paulo nunca falou sobre a oferta naquele sentido da oferta da viúva pobre. Se você analisar todas as cartas dos apóstolos, quando eles necessitavam de ajuda, eles sempre falavam acerca de coletas. Eram sempre coletas. Observe que nesse próprio capítulo, que eu estou aqui no capítulo 15 de Romanos, e eu estou lendo aqui o versículo 16 e o versículo 18. Então, os apóstolos, quando eles necessitavam de ajuda, eles pediam uma coleta, que era uma ajuda. Dentro desse próprio capítulo, no versículo 26, Paulo fala sobre coleta. Observe. No versículo 26, Paulo diz: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Veja que, observe isso aqui. Os macedônios e os acaios, eles estavam fazendo uma coleta para os pobres que estavam em Jerusalém. Então, essas coletas, essas ajudas, elas tanto eram em forma de dinheiro, como também em forma de alimento. Ou seja, as pessoas ajudavam, os irmãos ajudavam da forma como podiam. Então, observe aqui que Paulo não está falando, Paulo não está usando aqui oferta. Observe que é sempre coleta. Se você for lá em Efésios, capítulo 16, Efésios não, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 1, também Paulo vai falar de coleta. Daqui a pouco eu vou para lá para a gente fazer só para ter essa certeza. Então observe que os macedônios, eles faziam coleta, e os acaios também, que era uma ajuda para os pobres. Vamos ver isso também em 1 Coríntios, capítulo 16. No capítulo 16, versículo 1, também fala de coleta. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Observe que os membros da igreja primitiva, no primeiro século, a igreja, os líderes espirituais, os apóstolos, eles não propagaram o dízimo e nem propagaram a oferta, porque eles sabiam que isso aí era algo do Antigo Testamento e que isso foi abolido na cruz do Calvário.
Por isso que os apóstolos, eles não usam esse termo de dízimo e coleta, eles não usam esse sistema, essa doutrina, esse ensinamento do Antigo Testamento, eles não trazem para a graça. Porque nós agora estamos vivendo debaixo da graça. Nós não temos nada a ver mais com os rudimentos, com os ensinamentos do Antigo Testamento. Não estou falando aqui de todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Não estou falando daqueles que já foram abolidos. E o dízimo e a oferta foram um desses ensinamentos que, através da morte do Senhor, ela foi cancelada, destruída, ela foi abolida. Então, por isso que os apóstolos, eles, quando necessitavam de ajuda, eles pediam uma coleta, que era uma ajuda. E cada um ajudava da forma que podia. E, infelizmente, esses ensinamentos de hoje, acerca do dízimo e das ofertas, são ensinamentos de falsos profetas que eles comercializam as pessoas. Eles vivem enganando as pessoas, usando esses tipos de ensinamentos distorcidos, porque é através desses meios de ensinamento que eles vivem às custas das pessoas. Mas isso aí está acontecendo, e se cumpre aquilo que Pedro falou em sua carta: eles farão comércio de vós com palavras fictícias, ou seja, com palavras inventadas, com palavras falsas, com palavras falsificadas. Então, isso se cumpre até os dias de hoje. Por isso que eu queria que vocês não me julgassem através desse tema, porque são pessoas que se introduziram dentro das igrejas e estão enganando as pessoas, porque o dízimo e as ofertas, elas não existem mais, elas foram abolidas. Então, se a igreja necessita de ajuda, faça como os apóstolos faziam. Eles pediam ajuda, mas não usavam dízimos e ofertas como mandamento, como doutrina bíblica. Os apóstolos nunca usaram dízimos e ofertas como doutrina bíblica, porque eles sabiam que isso aí já havia sido cancelado, aniquilado. Então, essa é a conduta correta. Pedir ajuda. Se a igreja precisa, peça ajuda às pessoas, aos fiéis. Peça ajuda segundo a necessidade, segundo o que eles podem ajudar. Não é forçá-los, como a gente vê aí igrejas que forçam as pessoas. Tem igreja que estipula até o valor que os fiéis devem dar. Isso é um absurdo, isso é ensinamento de falso profeta. Mas devemos fazer exatamente o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, devemos fazer de conformidade como os apóstolos faziam. Então Paulo pedia coleta, Paulo pedia ajuda. Então é isso que devemos fazer. É dessa forma, devemos seguir as Escrituras. E temos que ter cuidado com esses tipos de ensinamento. Porque esses ensinamentos, eles não procedem de Deus, mas procedem do próprio homem. E até a próxima, e que Deus seja com todos vocês.